No fim de semana teve jogo de volta da Copa do Brasil, jogo atrasado, Juventude e Internacional. O jogo estava rolando lá, um torcedor do Internacional invadiu o campo para bater nos jogadores do Internacional e foi contido pelo Alan Ruschel do Juventude, que deu um soco no cara, agrediu o cara. O que aconteceu com ele? Foi expulso de campo pelo árbitro José Pereira de Lima. Eu ouvi vários aí, ex-árbitros comentando, Ô, alguns Corá, falaram, não, pô, não, oi, Corá, só um detalhe, ele não agrediu, ele revidou uma agressão, porque depois o maluco foi revidou, para cima dele exatamente, e dos caras do revidou uma Juventude. agressão, boa. Os jogadores do Juventude defendem os do Internacional, aí depois o maluco vai para cima dos jogadores do Juventude, aí o cara tenta acertar o Alan Ruschel, que no ato reflexo vai lá e revida. O cara Perfeito, vai te Mauro. dar uma porrada, não é normal que você revide. Quer dizer, ele não só defendeu, como ele quase foi agredido pelo maluco. Ótima correção, ótima correção. Bom, e acabou que ele foi expulso de campo pelo árbitro, e eu ouvi os dois lados. Muita gente falando, pô, faltou bom senso, o cara tava lá protegendo de um maluco que entrou em campo. E os legalistas, os da regra, falam, não, a regra é essa aí. Agrediu, tem que Zé ser Regrinha. expulso. Então, portanto, ele está correto, não tinha que ter usado o bom senso nessa hora. Que coisa, né? Se a gente não puder usar o bom senso nessa hora, vai usar quando? Ô, Eu Trajano. só, eu só Fala, espero. Juca. Não, eu só espero que ele não seja suspenso. Feita já a obediência à regra, ao pé da letra, né? Ele agrediu, e é isto. Meu pai sempre dizia isso, né? O esporte não foi feito para estimular a covardia. Quer dizer, entra um cara em campo, agride jogador, parte para cima dele, quer o quê? Que ele tomasse também um murro? Né? Mas, enfim, cumpriu-se a regra. Espero que no tribunal ele seja considerado como tendo uma atenuante e não seja suspenso para o próximo jogo do Juventude na Copa do Brasil, porque o Juventude eliminou o Inter, assim como o Atlético Paranaense se classificou, o Grêmio também se classificou, né? O Juventude se classificou. Espero isso, que o Ruschel não seja suspenso. Mas falta também uma solidariedade, uma falta de atitude. Isso é uma vergonha. A falta de bom senso é um negócio impressionante. Tem que a cartilha, a regra, como o Mauro falou, Zé Regrinha ali do futebol. Um absurdo. Agora, a falta de solidariedade é muito grande no futebol. Poucas vezes você vê. Por que o time do Internacional não saiu de campo em solidariedade a ele? Eles que eram o motivo da primeira agressão. Sabe, o centro entrou em campo para agredir o jogador internacional. O jogador do time adversário toma a defesa do jogador internacional. E ele é que é expulso. Pelo menos, o time internacional não reagiu? Zé, pelo menos, talvez não fosse o caso do time inteiro sair, mas tirar um jogador, né? Tirar alguma coisa tinha que ser feita. Sem dúvida. Alguma atitude e solidariedade e repulsa e repúdio ao que aconteceu deveria ter partido do Internacional também. Isso. Já que o Inter acabou se beneficiando da expulsão de um cara que foi defender um jogador dele. Isso. É uma coisa de louco, né? Diga lá, Mauro. Eu vi, inclusive, um comentário do Gaciba, que chefiou a arbitragem, e ele dizendo que não, quando estava à frente da arbitragem, ele não passou por isso, mas que ele achando que deveria haver bom senso naquele momento. Diante da palavra dele, eu chego à conclusão de que se o técnico, o árbitro e o VAR que o chamou não fossem Zé Regrinhas, eles poderiam sim ter relevado, né? E os jogadores do Inter nem precisava tanto, pelo menos falar com o árbitro. Alguém até o árbitro falou, vem cá, alguém não, um grupo, né? Algum jogador, vem cá, os caras estavam defendendo a gente. O cara entrou em campo para nos agredir. Você vai expulsá-lo? Ele quase foi agredido. Mas não, todo mundo ficou ali observando. Realmente uma postura lamentável dos caras do Internacional, né? Que acabou sendo eliminado mesmo assim, com um homem a mais durante mais de 15 minutos, né? Contando os acréscimos que foram longos, inclusive na partida, 20 e poucos minutos, algo em torno disso. Mas era possível, né? Só que assim, o que acontece? Esses árbitros, os caras, eu falo isso há muito tempo, eles não entendem muito bem o que é o jogo. Você percebe isso em certas disputas de bola, em certas situações de jogo que eles entendem como algo regular e marcam faltas e outras coisas que a gente não consegue entender por quê. É pela falta de intimidade mesmo com um negócio chamado futebol. E nesse quesito, eles decoram as regras, certamente foi o cara do VAR ali pelo jeito, que falou, está aqui na regra, agrediu, tem que ser expulso. E o árbitro não teve coragem, peito de falar, vem cá, mas bonitão,
O cara não agrediu um cara, simplesmente ele tentou se defender de um maluco que invadiu o campo. Pô, poderia ser o juiz o alvo da agressão, né? E quem garante que o cara não está com algum objeto cortante que possa causar um prejuízo maior físico para alguém? Estou nem falando de matar alguém, mas cortar. O cara podia ter um canivete, uma pequena faca, alguma coisa que pudesse ferir alguém. Esse negócio é muito grave o que aconteceu, muito perigoso, né? Já teve um problema assim no jogo de base Palmeiras e São Paulo, né? O cara invadiu o campo, estava, me lembro muito bem, estava com a faca, coisa parecida, né? Então, pô, peraí. Realmente ridículo, né? Acho que ser suspenso, eu imagino que até lá o tribunal, lá, os caras possam ter bom senso, que faltou em campo. Mas os árbitros são isso aí, eles são Zé Regrinhas, eles não entendem o jogo e não conseguem lidar com situações, digamos assim, excepcionais. Essa é uma delas. O rapaz defendeu os colegas de profissão do outro time, poderia falar assim, deixa brigar, eles estão perdendo, sendo eliminados, que se dane. Não é não. Defenderam e depois defendeu a ele mesmo. O cara tentou agredi-lo. E o VAR tem a imagem, não tem? Por que o VAR não usou a imagem até para formar opinião? Para formar opinião. Pô, peraí. O cara só tentou se defender. Faz vista grossa, deixa passar. E se o chefe da arbitragem questionar, a gente cai de pau no chefe da arbitragem, que aí, peraí, é o fim da picada. Mas certamente ficaram com medo. A única atenuante que eu vejo é essa. Até que ponto a chefia da arbitragem daria ou não respaldo para eles, VAR e árbitro de campo, se circunstancialmente eles tomassem a decisão que nós consideramos a mais razoável, que seria não expulsar o Alan Ruschel? Será que eles seriam bancados pela chefia? Ou o chefe também é Zé Regrinha, vai lá e pune o VAR e o árbitro de campo por não terem expulsado o jogador como manda a regra do jogo? O bom senso é um pouquinho, não faz mal a ninguém. O bom senso e canja de galinha. Juca, bom senso, agora tem uma cartilha no Corinthians, da Gaviões, com os jogadores, e você pode já arrematar, já falar da atuação do Cássio. O corintiano achou estranho o Cássio vestindo outra camisa e jogando bem, inclusive na vitória do Cruzeiro, que está chegando. Claro que tem que estranhar ele usando outra camisa, que acostumou-se com ele usando a camisa do Corinthians e sendo o mais vitorioso dos jogadores do Corinthians. Mas ele, até o final do jogo, foi muito pouco empenhado. Quando precisou, fez 2 defesaças, saiu de campo com a confiança da torcida do Cruzeiro, que faz uma belíssima campanha nesse Campeonato Brasileiro. Me surpreende a campanha do Cruzeiro, com um técnico que veio da base, né? Já que falávamos, né, de técnicos que vêm da base. Você me pede para falar da cartilha, eu já falei na minha abertura, né? Eu acho que é o fim dos tempos, né? Há Gaviões, né, com toda a disciplina que a caracteriza, sem nenhum passado de violência, submete os jogadores do Corinthians a uma cartilha e a direção aceita a submissão, né? Então falta isso, que tivesse na cartilha esse artigo. Caso a Gaviões não ganhe o Carnaval em São Paulo, os jogadores do Corinthians têm o direito de invadir a sede e bater em seus integrantes. É o que falta, né? É tão ridículo como a tia Leila dizer que o Palmeiras é campeão do mundo e mandar isso para sei lá quantos times, quantos clubes que vão disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. Realmente, nós estamos no tempo do terraplanismo. Fazer o quê? Não pode fazer outra coisa. Não tem gente dizendo que o tiro no Trump foi fake? Tem de tudo no mundo. Fazer o quê? Ô Mauro, para terminar, a janela rubro-negra, por enquanto tem Claudinho nesse vai não vai, e só, é isso? Claudinho e Marco Antônio no vai não vai. E continua tudo igual, sem nenhuma novidade. Embora alguns virem e mexe aí fiquem cravando, né? Contratações que não aconteceram ainda. Aí, quando elas acontecerem, dirão que deram informação em primeira mão. É uma bobagem colossal. A janela, tem nada até agora, só negociações. Nenhum dos dois foram contratados ainda, está em negociação. A janela está aberta, hoje pode ter uma saída. No São Paulo, Diego Costa, zagueiro, pode ser contratado pelo Krasnodar da Rússia. A nossa agenda aqui. Não chegamos na nossa meta de likes. Vê se pode. Em 5,3 likes, a gente queria 6 mil. Chegamos quase, vai. Chegamos perto. A hoje falta do Arnaldo. Dá para compreender, estamos desfalcados hoje aqui. E do Danilo Lavieri. Que está voando nesse momento. Muito bem, muito bem. Ora, Biden. Tem Joga Junto agora às 10 horas aqui no All Sport. Às 11 horas tem o Fim de Papo. Meio-dia tem Zona Mista com o André Hernan.
E às 18 horas entra em campo o Fim de Papo. Fala, Trajano. Âncora, só quero registrar, antes da gente ir embora, Claro. com pesar, o falecimento de um grande vascaíno e um grande companheiro nosso. Sérgio Cabral, pai. Sérgio Cabral, vírgula, pai. Ok? Pois é, um grande cara do vascaíno, mas da música, da cultura, do jornalismo. Sérgio Cabral Pai, que foi meu companheiro lá no Lance. Ele foi colunista do Lance durante muito tempo, quando eu era editor do Lance. Realmente um grande cara, o Sérgio Cabral Pai, que faleceu esse fim de semana. Valeu, Mauro. Valeu, Trajano. Valeu, Juca. A gente volta na sexta-feira com a Tropa de Choque, hein? Aí sim. Valeu. Tchau.